Doctor Who é uma série de grande sucesso criado em 1963, contendo 59 anos até hoje. E bom, com a finalização da 13ª temporada, vamos dar um passeio na TARDIS e voltar um pouco no tempo para relembrar alguns episódios marcantes de Doctor Who. Alguns desses episódios marcou muito a Trindade de Sentinelas. Mas, antes de qualquer coisa, já deixem um like aí no vídeo para ajudar a fortalecer este canal, porque teremos vídeos e shorts toda semana. É claro, não esqueçam de seguir o nosso Instagram, os Sentinelas Oficiais, para vocês ficarem ligados a todo tipo de informação que postamos lá. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Olá pessoas, aqui é o Hit. Hey, aqui é o Foxing. E bom, nós imaginamos começar este vídeo com um dos episódios que marcou a gente praticamente, acho que marcou mais a mim, que é Os Anéis de Arcatan. Cara, esse episódio me marcou bastante por um grande motivo específico, que foi a atuação do Matt Smith, principalmente em o seu discurso maravilhoso no final do episódio. Que, bom, isso lançou há um tempo, né? Imagino que não seja tanto spoiler assim desse discurso. E, cara, esse discurso ele consegue passar um sentimento de força, ao mesmo tempo um sentimento de tristeza. É um dos momentos que ficou marcado pra mim até hoje. E a gente até brinca aqui entre a gente. E esse foi o episódio que me marcou mais do que os outros. E, nossa, cara, é um episódio que eu tenho em mente até hoje. É a primeira vez que eu vejo a minha parceira favorita do Doutor em ação pela primeira vez. E foi uma boa impressão, né? Não em primeira vez, porque teve outros momentos, né, que vimos a Clara, mas não sendo a Clara, né, sendo outra pessoa, mas não muda o grande fato. A intenção do episódio é mostrar bastante a vida em que o Doutor viveu, né? Quanto tempo o Doutor já viveu. E tanto que a sua vida prolongada acaba sendo uma bênção, mas ao mesmo tempo uma maldição de tantas perdas. Tem momentos que ele revolta suas memórias, em que ele cita, né, todo o tempo que ele passou e tudo que ele vivenciou. E cara, esse episódio me marcou muito mesmo. E é um dos meus favoritos dessa temporada. O episódio em questão, ele acontece no 7º episódio da 7ª temporada, né? Doctor Who ele tem sempre um padrãozinho dos melhores episódios ser bem no finalzinho da temporada. E aí é que a coisa começa a esquentar. E cara, sinceramente, é um dos meus favoritos. É um dos meus favoritos com certeza. Realmente, pra mim também marcou bastante a partir do que acontece no episódio. Tanto a cena que ele realmente fala, que realmente passa muita força. E até dá uma certa emoção mesmo. Realmente dá pra sentir, porque dá pra ver. E ele praticamente chora nessa parte. Então realmente dá muita emoção. Algo incrível. E também sobre a primeira aventura da Clara, né? Necessariamente. Dessa versão da Clara. Porque ali já podemos ver o quão bem ela pode se desenvolver. Eu ainda não sei como as pessoas não gostam da Clara, cara. Meu Deus. Faz sentido. Quer dizer, elas fazem. É, faz, né? Faz, mas não faz. É porque eu acho que o povo tava mais acostumado com aquelas personagens que o doutor falava, vamos, e tipo, ela dizia, tá bom. Eu não retrucava. Acho que é isso que me faz gostar tanto dela. Ela é uma personagem que ela tem a sua própria opinião. Eu acho isso fenomenal. Eu escapei da última grande guerra do tempo. Marquei a passagem dos senhores do tempo. Eu assisti o nascimento do universo. Eu vi o tempo acabando. Acompanhei cada momento até não sobrar nada, nem tempo, nem espaço. Apenas eu. Eu andei por universos onde as leis da física eram inventadas pela mente de um louco. Vi universos congelarem e criações queimarem. Eu vi coisas que você não acreditaria. Eu perdi coisas que você jamais entenderia. E eu sei de coisas, segredos que nunca devem ser contados. Conhecimentos que nunca devem ser ditos. Conhecimentos que farão deuses parasitas queimarem. Então pode vir pegar! Venha! Bem, agora vamos com o episódio 11 da 9ª temporada, O Enviado ao Paraíso. E caramba, esse episódio me marcou muito por diversos fatores. O principal motivo foi o choque que eu tive, que foi a quantidade de vezes que o Doutor morre nesse episódio, que é mais de 4 bilhões de vezes. E também tem um motivo por trás disso, que também foi a morte da Clara, né? Que no episódio anterior isso acontece. E nesse episódio ele consegue transmitir muito como o Doutor se importa com seus parceiros, ou como ele se importava muito com a Clara.
Não sei dizer se isso é entre parte de um e outro, mas eu acredito que esses dois fatores se intercalam. Não sei se pode ser mais puxado mais pra um ou mais pra outro. E juntando tudo isso também tem a dificuldade dele ainda pra sair da confissão que ele faz, que é o local onde ele fica. Até eu me lembro o nome era esse, era confessionário ou era testemunho. Que lá ele tem que quebrar uma parede que era feita de pontas de diamantes, com apenas socos. E a cada vez que ele terminava de bater na parede, ele acabava sendo atacado pelo monstro que perseguia ele no episódio. E também nesse episódio também conseguimos ver o quão bom ator o Peter Capaldi é. E como o doutor também é muito determinado e esperançoso para conseguir salvar alguém, que no caso é a Clara nesse episódio, como ele se importava muito com ela. E também como esse episódio é muito bem dirigido. E pra mim esses episódios é um dos mais assustadores, emocionantes que tem na série. E, poxa, tem muito ponto que eu queria abordar ainda, mas senão eu ia ficar falando por muito tempo. Eu só falei mesmo superficialmente. Mas esse episódio realmente é muito importante pra mim. De fato, esse episódio marcou bastante ao ponto de que, sim, pode parecer errado, mas depois de muitas parceiras do Doutor, eu finalmente voltei a shippar o Doutor com outra parceira, que foi a Clara. A última que eu tinha interessado, assim, que eu pensei, não, pô, pode rolar um interesse romântico com o Doutor, foi a Rose. E como a série foi passando com seus episódios, eu fui pensando assim, Doctor Who tá virando The Walking Dead, eu não posso me apegar a nenhum personagem. E foi isso, quando a Clara chegou, quando o Matt Smith ele entrou em cena, e aí depois veio o Peter Capaldi, que eu não entendo porque as pessoas não gostam do Peter Capaldi, eu não entendo como as pessoas não gostam da Clara, eu acho isso simplesmente, não consigo entender. E esse episódio a gente pôde ver realmente como esse doutor ele tava tão amargurado, tão quebrado, ao ponto dele se sacrificar mais de 2000 vezes para salvar uma vida, a vida de quem ele se importa, a vida de sua amiga, de sua parceira, e a vida daquela pessoa que ele tinha um sentimento importante. E cara, esse episódio ele não me marca tanto assim, porque ele é um episódio grande, ele é um episódio pesado. Pesado no sentido de tempo, né? Quando eu terminei o episódio eu me senti cansado, mas não porque o episódio é ruim, porque é muita informação. Porque até o momento que você pega que o doutor ele tá em um looping temporal, entre aspas, né? Como se fosse um looping temporal, e depois sua mente quebra. Você diz assim, caraca, tipo, pô, não parecia isso. E, bom, esse episódio ele é muito bom, não é à toa que ele tá aqui na lista. Tipo, é um dos meus favoritos. Também, ele me marcou bastante, mas não o nível que marcou o Fox, né? Praticamente, marcou mais ele do que a mim. Mas ele tem um lugarzinho pra mim, aqui no Cocorô, no coração. Eu gosto muito desse episódio também. Se acredita que por ela ter morrido estou fraco e sua compreensão é bem limitada. Se de alguma forma participou da morte dela e não estiver com medo, sua compreensão é nula. Agora vamos para o terceiro episódio. Esse episódio ele me marcou de um jeito um pouquinho a mais que os outros, porque foi com esse episódio que eu entrei no mundo de Doctor Who, né? O episódio é o Don't Blink, o 10º episódio da terceira temporada. Foi o Fox que me mostrou o Doctor Who, ele me apresentou o Doctor Who. E quando eu vi esse episódio eu me interessei bastante, porque o episódio em si ele já me apresenta uma viagem no tempo em que ao mesmo tempo se passa no tempo real, que ao mesmo tempo se passa no futuro confuso. E a gente pode ver uma interação do doutor no futuro com o personagem no passado, ele já sabendo do que estava acontecendo, mas sendo que o doutor nunca encontrou aquelas pessoas. E eu achei isso incrível, minha cabeça explodiu quando eu vi isso praticamente. Eu fiquei tipo, uau, que série fantástica. Sinceramente, eu adquiri uma frase que Doctor Who é uma série que buga você mais do que Dark. Porque Doctor Who ele tem um lance de que tem episódios que são mais levinhos, aqueles episódios fillers, mas tem episódios como Don't Blink, que se você literalmente você pisca, você perde muita coisa do episódio. Porque tem coisas assim jogadas assim na sua cara que você vai pegando aos poucos. E o tempo que eu tava assistindo, nada do que tava acontecendo, entendeu? Tipo, não tinha me pego na ideia de como o doutor tava fazendo aquilo. E aí, quando vem a explicação, eu digo assim, cara, eu compro essa ideia, porque realmente faz sentido. Ele é um viajante no tempo. E teve a aparição de um dos vilões de Doctor Who que eu simplesmente odeio, pelo simples fato de não poder fazer nada a não ser, como o nome do episódio diz, não piscar.
Então é simplesmente um inimigo que eu não suporto em Doctor Who, e eles sempre voltam em episódios e a volta deles sempre trazem circunstâncias catastróficas na série. E a aparição deles normalmente é sempre tristeza na série, né? A gente sabe que a gente vai perder alguém, ou a gente sabe que o Doutor vai entrar numa situação bem complexa, digamos assim. E, bom, Don't Blink é um episódio bastante significativo pra mim, e é por isso que ele fica aqui. Lembrando, tá? Os episódios, eles não são de episódios que mais marca, a gente não mencionou isso no início, mas é só um topzinho aleatório, de ordem aleatória que a gente tá fazendo. Exato. Como não falar de Don't Blink, o episódio que, né, eu realmente mostrei pra qualquer um que eu já tenha falado sobre Doctor Who, e sempre acharam um episódio muito incrível. Tem Paradoxo de Bootstrap, tem um dos vilões mais fortes de Doctor Who, podemos dizer assim. E também temos uma versão onde não temos tanto foco no Doutor. É mais pra personagens afora. Então, esse episódio acaba sendo pra mim também muito importante, por causa que foi nele que eu comecei a dar um up em Doctor Who, porque eu já assistia desde a 9ª temporada e eu já achava muito bom, mas depois desse episódio eu achei impecável essa série. A atuação do David Tennant também, meu Deus, maravilhosa. São quimicamente travados. Eles não existem quando observados. No momento em que são vistos por qualquer outra criatura viva, eles se transformam em pedra. Não tem escolha, é um fato da biologia deles. Ao serem vistos por qualquer coisa viva, eles literalmente viram pedra. Os anjos estão atrás de você, mas escuta. A sua vida depende disso. Não pisca. Não pisca mesmo. Pisca e você morre. Eles são rápidos, mais rápidos do que pode imaginar. Não olhe pra trás, não desvie os olhos e não pisque jamais. Boa sorte. E no 8º episódio da 9ª temporada temos a inversão Zygon, onde nesse episódio temos um dos melhores discursos da série, que pelo menos por mim eu considero um dos melhores, se não o melhor. Por causa que nesse discurso conseguimos ver o Doutor mostrando sua força, sua tristeza, tudo que ele já viveu sobre tudo que aconteceu na vida dele, e pra demonstrar pra outra pessoa o quão aquela situação que ela tava fazendo era errada, sobre tentar destruir um ao outro em vez de tentarem se ajudar. Porque nesse episódio temos duas espécies brigando entre si, que são os Zygons e os humanos, e nenhuma das duas estão querendo confiar uma na outra mais, até que o Doutor faz esse discurso demonstrando o quão ridículo é aquela guerra. Aquela guerra não se comparava nada à Guerra do Tempo que ele viveu, toda a destruição que ele fez, tudo que ele perdeu e tudo que ele destruiu. Portanto, esse episódio é um dos melhores que eu considero. Ele com certeza tá na minha lista de top 10 episódios, como os outros também que passaram atrás, mas falar sobre esse, no caso. De fato, cara, esse episódio ele fica no meu top 10 de episódios de Doctor Who, e assim como esses episódios, né, até porque senão eles não estariam aqui nessa lista. E, bom, simplesmente eu quase peguei um spoiler com o nosso querido amigo Z, né, porque ele mandou uma publicação pra mim, e quando eu fui ver essa publicação, logo embaixo tinha esse discurso do Doutor, né, então praticamente quase eu peguei um spoiler desse discurso maravilhoso, que também é um dos discursos do Doutor que me marcou muito. A gente pode ver que como o Doutor do Peter Capaldi ele tá quebrado. Aí eu vi um comentário um dia desses, quando a gente tava na temporada do Peter Capaldi, né, no caso, e aí, tipo, chegaram assim, eu vi um comentário, cara, o Peter Capaldi é um péssimo ator. Cara, meu Deus. É um péssimo ator, eu mostro esse episódio pra ele, faço ele, se ele dizer ainda, eu mostro mais 70. Cara, tipo, não faz sentido, velho. As pessoas, tipo, ficam pistola com o ator porque o ator é velho. Cara, se vocês pararem pra pensar, o primeiro Doutor também era velho. O Doutor, ele não é novo. Se vocês pararem pra pensar, até a 9ª ele era velho. Exato. O Doutor, ele já tem seus, praticamente agora, né, depois dessa prisão que ele passou, mais de 2000 anos. Então, digamos que o Doutor, ele tá numa situação mais delicada. Ele acabou de passar por uma regeneração, né? Não tão em cima, né? Mas temporada passada ele passou por uma regeneração. Ele tá se recompondo dessa regeneração ainda. A gente pode ver que ele tá mais quebrado, ele tá mais destruído, ele tá cansado. E ainda mais a gente vê os humanos e os Zygons brigando por uma situação completamente ridícula. E como ele diz, tipo, vocês chamam isso de guerra? Tipo, vocês não sabem o que é guerra. Tipo, ele viveu numa guerra
extremamente complexa, uma guerra extremamente difícil, onde ele simplesmente teve que sacrificar o seu povo. E claro que futuramente a gente descobre que Gallifrey não realmente explodiu. A gente descobre o que aconteceu, como foi que aconteceu no filme de Doctor Who, que simplesmente é um episódio para filme que é o melhor. Ele não vai estar aqui porque a gente vai focar isso no podcast Doctor Who. Mas assim, a gente pôde ver como o doutor do Peter Capaldi está destruído. E cara, esse episódio é um exemplo perfeito, magnífico. E bom, cara, eu amo esse episódio também, velho. Simplesmente eu amo esse episódio. Isso por quê? Porque não é um jogo, Kate. É uma maquete de guerra. Toda a guerra já lutada na frente de vocês, tá? Porque nunca muda. Quando solta o primeiro tiro, não importa quanta certeza tenha, nunca sabe quem irá morrer. Eu não entendo. Tá brincando? Eu, claro que entendo. Chama isso de guerra, essa besteirinha? Isto não é guerra. Eu lutei numa guerra tão grande que você nem imagina. Fiz coisas piores do que pode imaginar quando eu fecho os olhos. Escuto mais gritos que qualquer um poderá contar. E sabe o que fazer com tanta dor? Quer que diga onde pôr? Tem que segurar firme. Até queimar a mão. E falar isto. Ninguém mais terá que viver assim. Ninguém mais terá que sentir esta dor. Não comigo perto. Vamos agora para o quinto e último episódio dessa lista. Cara, porque o episódio Vicente e o Doutor, episódio 10 da quinta temporada. Mano, um episódio que simplesmente me destruiu. Eu assistindo esse episódio, chegando na cena final dele. Eu reassisti essa cena recente que ela apareceu pra mim no YouTube. E, cara, simplesmente eu fiquei triste. E, tipo, simplesmente desceu uma lágrima. Malditos ninjas cortadores de cebola. Porque foi simplesmente você vendo o Vicente no futuro, ele vendo as suas criações, as suas pinturas, uma pessoa completamente destruída também. Parece que Doctor Who ele tem o dom de demonstrar pessoas quebradas, pessoas destruídas. E possivelmente a gente vê suas próprias redenções, né? O Vicente no seu tempo, ele era concebido como um louco. As pessoas não tinham fé nele, as pessoas não gostavam do seu trabalho. As pessoas julgavam o seu trabalho de uma forma extremamente ridícula. E quando ele viu o seu futuro, ele viu que tudo aquilo que ele construiu e é desejado até hoje, e simplesmente foi uma pena ele não poder ter visto tudo isso. É simplesmente incrível ver a reação dele, como ele desaba em lágrimas e como ver o doutor, ele sente que fez a coisa certa e demonstrar aquele homem quebrado que futuramente ele seria um dos homens mais amados da pintura. E cara, é muito bom, cara, esse episódio é muito bom. Você termina com um sorriso e com a tristeza no rosto, porque ele é feliz e triste ao mesmo tempo. É um dos episódios que aquece seu coração e te deixa triste ao mesmo tempo. É muito bom. Claramente esse episódio, eu sempre que eu vejo essa cena, e olha que eu já vi essa cena já umas 5 vezes, eu sempre fico muito pra baixo. E sei lá, acho que as 3 primeiras vezes eu chorei sempre vendo essa cena. Porque, cara, você tá vendo um artista que almeja o seu trabalho, tenta fazer de tudo pra ele ser bom, mas ninguém consegue reconhecer o seu trabalho. Mas aí você depois descobre que o seu trabalho é reconhecido, mas, bem, você não conseguiu viver até isso. Essa é a parte triste. Nesse episódio também temos a Amy, que também ajuda bastante o Vincent em colocar ele com mais um alto astral. E ela também pensa em tentar mudar o futuro dele, mas não pode fazer isso, por causa que seria contra as leis do tempo e contra tudo que foi construído. Infelizmente, temos a tragédia que acontece com Van Gogh, que acontece realmente na história, mas pelo menos conseguimos ter um presentinho dele pra Amy, que no caso foi o vaso de flores, que ela consegue fazer com que ele faça, pra ela conseguir ver, no caso, e lá fica o nome dela. Em si, esse episódio realmente tem uma construção incrível. Mesmo que o episódio, a primeira parte, não seja tão interessante porque você acaba pensando assim, você só acha interessante depois que você vê o Van Gogh,
E consegue perceber que só ele consegue ver algumas coisas, por exemplo, o monstro que estamos dando conta, que o episódio se torna muito bom. Sem contar a Tardes, né? Tipo a pintura da Tardes lá, Tarde toda destruída. Sim, exato. Mas é isso, pessoal. Sem chororô, sem nada, porque senão a gente vai ficar muito triste aqui. Esse episódio é muito triste, então vamos lá levar bastante. De qualquer jeito, vamos ficar apenas com... De qualquer jeito, vamos ficar apenas com 5 episódios marcantes. Se vocês quiserem, vocês podem sugerir pra gente colocar mais, porque tem muitos episódios do Doctor Who muito bons que passaram, mas esse aqui, pelo tempo que a gente tem, a gente colocou apenas 5 pra conseguir dar um tempo bom de vídeo, interessante. E é só isso. De toda forma, então é isso por hoje, galera. Deixem aí seu like para ajudar o nosso canal. Se inscrevam porque teremos vídeos e shorts toda semana. Fiquem atentos no nosso Instagram que postamos muitas novidades sobre o nosso canal lá. Então é isso. Até o próximo vídeo. E detalhe, não comam peras. Valeu. E não pisquem, jamais. Não pisquem, jamais.